do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. É uma grande alegria e satisfação estar com cada um de vocês nessa terça-feira, né, para falar do grande amor de Deus, falar do seu amor, da sua palavra. É uma honra muito grande estar aqui com cada um de vocês, né, levando a mensagem da palavra de Deus, levando essa mensagem que salva e edifica as nossas vidas, né. Ontem nós não pudemos gravar, infelizmente, mas hoje nós estamos aqui para gravar e levar o recado de Deus para a sua vida, levar o recado do Senhor para a sua vida, tá bom? Que Deus possa abençoar você grandemente nessa terça-feira, que Deus possa derramar das suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa acompanhar e compartilhar, né, essa palavra de Deus, compartilhar essa mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração, que você possa ficar ligadinho conosco, acompanhando toda a programação, amém? Que Deus recompense cada um de vocês grandemente, né? Vamos lá para mais um programa Intimidade com Deus e mais um momento da palavra, mais um momento de falarmos da palavra de Deus, falarmos do poder da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Essa palavra que liberta, que transforma, que edifica, tá bom? Que Deus possa abençoá-lo. Hoje nós estamos com um tema forte, um tema pesado, que é sobre libertação. É isso que nós vamos falar nessa tarde, tá bom? Sobre libertação. Você vai entender um pouquinho o que é isso tudo, o que significa isso tudo, tá? Mas antes de nós irmos para a mensagem, para a palavra do Senhor, eu gostaria de falar, dar o nosso recado, né? Um recado dessa terça-feira. Hoje, no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério Seta, aqui em Conceição do Araguaia, nós temos culto de oração e ensino da palavra do Senhor com o nosso pastor presidente, pastor Moacir Pereira, né? Está lá ministrando a palavra do Senhor, e você é o nosso convidado todo especial a estar lá juntamente conosco para ouvir a palavra do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Você é o nosso convidado para estar ali e aprender um pouco mais da parte do Senhor, tá bom? E durante essa semana eu vou dar um aviso importante que está se aproximando aí, o 49º aniversário do Círculo de Oração Lírio dos Vales, né? O congresso do Círculo de Oração, que vai ser nessa sexta, sábado e domingo, e você também é o nosso convidado todo especial, tá bom? Então, nós estaremos lá seguindo todos os protocolos de segurança, máscara, álcool em gel, tá bom? Para você estar lá ouvindo a palavra do Senhor e nada de ruim acontecer com você. Então, você é o nosso convidado todo especial, tá? É esse o nosso aviso, são esses os nossos avisos, e o nosso tema de hoje é sobre libertação. É um tema importante para você entender e aprender, e nós estamos aqui, hoje foi uma guerra, já foi uma luta para nós estarmos fazendo o programa hoje. Ontem nós não tivemos como gravar, e hoje já foi uma luta aqui, o suporte do celular quebrou, a internet está péssima, né? Então quem está assistindo pelo meu Instagram aí, de vez em quando fica balançando, porque nós estamos aqui segurando o celular, porque o suporte não deu certo, tá bom? É uma luta, meu irmão, isso é luta, é uma luta espiritual, uma guerra espiritual aí, para que a gente não possa estar aqui falando da palavra do Senhor. Por quê? Porque essa palavra liberta, essa palavra ela traz um novo entendimento, um novo sentido para a vida, e o sentido da nossa vida é Cristo, e a gente vai entender que Ele é o fundamento para a nossa vida. Então é uma luta onde as potestades do ar, os inimigos da nossa alma não querem que você conheça essa palavra, né? Porque a palavra do Senhor diz que essa palavra liberta, e a gente vai entender um pouquinho hoje. Então é guerra, é luta, tá bom? Então ore aí, você que já é liberto, ore ao nosso favor aí para que o Senhor abra o coração e o entendimento das pessoas, né? Para que eles possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Então vamos lá, mando um abraço já para todos os nossos amigos que estão acompanhando, que Deus possa abençoá-los grandemente, que você possa acompanhar essa mensagem que é de fundamental importância para a nossa vida, tá bom? Então fique atento, acompanhe essa nossa programação, acompanhe essa mensagem para você entender um pouquinho sobre esse assunto que é libertação, tá bom? A coisa aqui tá difícil, irmãos, olha aí. Celular da minha esposa aqui, ó. Ninguém é acostumado a ter mais gente no celular no Instagram da minha esposa do que no meu, e ninguém entrou até agora para ouvir essa palavra. Palavra forte para as nossas vidas e importante para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu organizo o celular da minha esposa. Eu vou encerrar.
Deixa eu encerrar aqui e abrir novamente. Vamos ver se vai dar certo. E enquanto isso, os irmãos que estão acompanhando pelo Face, pelo Instagram, vão compartilhando essa mensagem, né? Vão enviando, marcando seus amigos aí para assistir essa mensagem, tá bom? Vai acompanhando, vai compartilhando. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Abri novamente ali no Instagram da minha esposa. É uma honra estar aqui com cada um de vocês, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o nosso tema é libertação. E nós já vamos para o entendimento do texto, tá bom? Nós já vamos para ministração da palavra de Deus, amém? Então que você acompanhe, compartilhe. Quem está no Face, abre uma sala de vídeo. Quem está no Instagram, marca os amigos aí, compartilha com os amigos essa mensagem, amém? Vamos lá para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor que nós vamos utilizar como base para falar sobre o nosso tema de hoje, que é a libertação, ela encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler somente os versículos 35 ao versículo 36, tá bom? Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Amém? É esse texto que nós vamos utilizar para meditação, para você compreender um pouquinho dessa história. O que acontece é que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e chega na cidade de Gadara, né, para que ali ele pudesse trazer libertação a um homem que estava aprisionado por demônios, que um homem que vivia sob o domínio de demônios. E aí o Senhor Jesus, quando chega no barco, desce do barco, esse endemoniado vem, se coloca diante do Senhor Jesus. Os demônios que estavam sobre esse homem, dominando esse homem, adoram o Senhor Jesus e perguntam para Jesus o que o Senhor Jesus queria com ele, né? Que ele pudesse deixá-los em paz, que pudesse deixar eles à vontade, né? Sem mexer com eles. E aí o Senhor Jesus dá uma ordem para que eles saiam daquele homem. Eles pedem que eles pudessem então sair do homem, mas entrar numa manada de porcos que estava ali perto. O Senhor Jesus concede esse pedido a eles. Eles saem do endemoniado, entram no porco, nessa manada de porcos, e esses porcos se jogam num abismo, né? E todos eles morrem, todos os porcos morrem. As pessoas que estavam ali assistindo isso, vendo toda essa tragédia dos porcos, né? E a libertação do homem e a tragédia dos porcos, eles saem agora correndo para a cidade para contar o que havia acontecido. E as pessoas agora vêm para ver o que acontece. E quando eles chegam, eles se encontram com essa leitura da qual nós fizemos. Eles vê o homem são, ele vê o homem liberto, né? Vestido, vê o homem totalmente transformado, vestido e agora calmo e tranquilo aos pés do Senhor Jesus, porque todos os demônios haviam saído dele. É interessante essa história, e agora a gente vai entrar na explanação desse assunto para você entender um pouco. Esse episódio, Lucas narra aí o 12º milagre do Senhor Jesus, onde ele traz a cura para esse homem, traz a libertação para a vida desse homem gadareno que era possuído por demônios. Esse texto também você vai encontrar lá em Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 5, e você vai ver que também eles narram essa mesma história. Alguns narram um pouco mais longa, outros narram um pouco mais curta, mas o que é importante ser narrado é justamente esse milagre que o Senhor Jesus opera sobre a vida daquele homem. A descrição desse homem gadareno, desse homem que vivia dominado por demônios, é a descrição mais difícil, mais absurda. A brutalidade do domínio dos demônios sobre a vida desse homem era devastadora, era algo grandioso. Tanto é que quando o Senhor Jesus pergunta quem é que está ali para o endemoniado, quem vai responder vai ser os próprios demônios, que vai falar que é uma legião, né? Que eram muitos demônios que existiam dentro daquele homem. Ou seja, o domínio desses demônios sobre a vida daquele homem era tão grande que ele acabou perdendo até a identidade. Ele não sabia mais nem quem ele era, ele estava lunático, perdeu toda a consciência. O domínio daqueles demônios era tão grande que ele perdeu a consciência e a identidade
de quem realmente ele era. É uma descrição brutal sobre o domínio daqueles demônios sobre a vida daquele homem. Vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que ele não se vestia, a gente vai ver nos evangelhos, que ele não andava vestido. As pessoas tentavam dominá-lo, tentavam acorrentá-lo e prendê-lo, né, para que ele pudesse ficar em casa ou para que ele não pudesse ficar perambulando pela cidade. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a força dele era tão grande que ele quebrava essas correntes, quebrava essas cadeias, quebravam esses cadeados que prendiam, e ele fugia e ia viver aos sepulcros, né, ao meio distante da família dele. Então o domínio era tão grande que esse homem perdeu a consciência de quem ele era, esse homem perdeu o domínio sobre a vida dele, esse homem perdeu o relacionamento familiar, o relacionamento social, esse homem perdeu tudo que um ser humano pode alcançar por causa do domínio dos demônios. Bom, esse homem era endemoniado, e algumas versões e algumas estudiosas, algumas pessoas vão dizer que ele era lunático, ele estava louco, né, pelas suas atitudes, pelo aquilo que ele fazia. E a gente vai ver na palavra do Senhor que algumas doenças são causadas por demônios. Eu já falei aqui em outra oportunidade sobre a mulher encurvada que tinha essa doença, e era por causa de um demônio que dominava ela. E a gente vai ver que muitas doenças são causadas pelo pecado, muitas doenças são causadas por domínio do maligno. Não estou falando, generalizando, que toda a doença possa ser ocasionada por causa de alguma ação do maligno, de alguma ação maligna, mas algumas a gente vai ver narrando na Bíblia que sim, que acontecia isso. E esse homem, ele tinha uma dominação, uma possessão completa sobre a vida dele, uma possessão demoníaca completa sobre a vida dele, ao ponto de perder a sua personalidade, perder a sua família, perder o seu relacionamento social. As pessoas não tinham mais, ele não tinha mais contato com nenhuma das pessoas. E aí, o que eu quero que você entenda sobre esse texto, sobre essa história que é narrada nos evangelhos, essa é a comprovação, essa é a demonstração que existe aquilo que nós já comentamos, que é uma guerra espiritual contra a sua alma, contra a sua vida. Essa é a comprovação de que existem espíritos malignos que tentam tirar toda a paz da sua vida, tirar tudo aquilo que você pode alcançar na sua vida. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que esse mundo aqui jaz o maligno e que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. E é uma guerra espiritual contra a nossa vida. Os demônios, o pecado, tentando levar nós para uma direção que desagrada a Deus, que desagrada tudo aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas também, por outro lado, há o Senhor Jesus que liberta, há o Espírito Santo que traz a compreensão do pecado e a iniquidade sobre as nossas vidas para nos libertar dessa dominação. O que o Senhor Jesus fez aqui foi uma libertação. Você precisa entender que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos ao Senhor Jesus, ou nós servimos ao maligno, às potestades desse mundo, aos demônios que existem nesse mundo. Isso é fato. Há uma guerra espiritual contra a nossa vida. E o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia. E é interessante que antes dele chegar em Gadara, antes dele chegar diante daquele homem gadareno, é narrado por Lucas a história, talvez você até conhece, de que o Senhor Jesus dorme no barco com os discípulos e vem uma forte tempestade. Os discípulos, assustados, vão diante do Senhor Jesus e falam com o Senhor Jesus, né? Mestre, nós vamos perecer, nós morremos, não te importa que nós perecemos? E o Senhor Jesus acalma a tempestade e dá ordens à tempestade e ao vento. Talvez você até conhece essa parábola. Essa parábola não, talvez você até conhece essa história. Mas é interessante justamente isso, porque o Senhor Jesus estava atravessando o mar para levar libertação a um homem que vivia endemoniado. E aí tudo coopera contra a vontade de Deus. O inimigo se levanta, os inimigos das nossas almas se levantam justamente contra os desejos do Senhor. Ele ia levar uma libertação, mas os demônios já estavam se manifestando contra o poder de Deus, contra o poder do Senhor, para que ele não pudesse chegar daquele lado para libertar essas pessoas. Sabe o que eu entendo? Quando você está, por exemplo, nesse momento ouvindo a palavra do Senhor,
quando você vai à casa do Senhor, quando você assiste na televisão ou pelo rádio alguma ministração da palavra do Senhor, que é a verdade para as nossas vidas, para nos libertar, Satanás e os demônios se levantam para tirar o teu foco, para tirar o teu entendimento, para tirar a tua compreensão sobre a palavra do Senhor. Sabe o que muitas pessoas fazem? Passam esse vídeo, não assistem esse vídeo, passam e vão assistir outras coisas, passam e vão fazer outras coisas, estão na casa do Senhor, vão muitas vezes na casa do Senhor, mas não ouvem a palavra, não prestam atenção na palavra, acreditam que isso tudo é bobeira, que isso tudo é fábulas, que isso tudo são mentiras que são contadas e não acreditam na palavra do Senhor. Mas enquanto não acreditar, não é liberto, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu quero que você entenda é que ou você está com Cristo ou você não está. Você está sob o domínio de outros seres. É isso que eu quero que você entenda. Há uma luta contra a sua vida. Hoje o Senhor me coloca aqui, me traz nessa tarde para falar sobre essa libertação, para você entender que se você permitir que Cristo chegue diante de você, se você permitir a palavra de Deus entrar no seu coração, se você permitir e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser liberto de tudo que te domina. Liberto do pecado e liberto de ações demoníacas sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor também, lá em João 8, que diz que a verdade nos liberta, vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer que todo aquele que comete pecado é servo ou é escravo do pecado. Aí talvez você está assistindo e falando assim: não, eu bebo só de vez em quando, eu faço isso só de vez em quando, eu minto só de vez em quando. Mas a palavra diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem realiza os desejos da carne é escravo do pecado. Quem realiza tudo aquilo que desagrada a Deus é escravo do pecado, é dominado pelo pecado. É incrível porque tem pessoas que bebem bebidas alcoólicas e fazem tudo aquilo que desagrada a Deus, que não é bom nem aos olhos dela. Ela sabe que o que está fazendo aquilo é ruim, é errado, mas elas tendem a colocar na sua mente uma falsa verdade, uma mentira que elas tomam como verdade. Eu só faço isso de vez em quando. Isso aqui, eu bebo quando eu quero, eu faço isso quando eu quero, eu minto quando eu quero, eu traio quando eu quero, ninguém me domina, eu não sou servo de ninguém, eu não sou escravo de ninguém. Mas na verdade, quando mal pisca os olhos, está fazendo novamente o erro, está cometendo novamente o erro. Você precisa entender que quem comete pecado é escravo do pecado e ainda não se libertou, porque a palavra diz: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação para a sua vida só vem através do Senhor Jesus, assim como aconteceu com aquele homem gadareno. O Senhor Jesus teve que chegar do outro lado do mar da Galileia para levar a libertação. Você só é liberto se o Senhor Jesus, se o Filho vos libertar. Você precisa entender essa verdade. Você precisa cometer essa verdade. Aí você fala: não, mas eu não sou a ponto de estar como aquele homem gadareno. Aquele homem gadareno perdeu toda a sua vida, ele não tinha mais domínio nenhum. E eu tenho domínio sobre as minhas ações. Eu bebo quando eu quero, eu uso drogas quando eu quero, eu me prostituo quando eu quero. Ninguém manda em mim. Mas você precisa entender que você está dominado pelo pecado. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Não importa se é um pecado tão devastador na sua vida, igual o homem gadareno, a ponto de perder a consciência, perder a família, mas ainda continua sendo pecado, e quem comete pecado é escravo do pecado. Aquele homem, só que a dominação dos demônios sobre a vida daquele homem era tão grande a ponto dele perder tudo, e nós conseguimos ver isso nos nossos dias, nós contemplamos isso nos nossos dias. Talvez você já assistiu reportagem de mães que acorrentam os filhos para que não possam estar perdidos nas drogas. Eu já vi reportagens falando sobre isso. E é interessante porque as pessoas vão contra a mãe, achando que absurdo que a mãe fez de acorrentar o filho para que ele não possa ir para as drogas. É um absurdo a mãe prender o filho em casa. Eu já vi uma reportagem que a mãe fez uma cadeia, uma prisão, soldou ferro, igual na prisão mesmo, igual nos presídios, ferro para que o filho não pudesse sair dali, para que ele pudesse viver preso ali. E é incrível como as pessoas vão contra a mãe, mas você precisa entender que essa é uma ação desesperadora da mãe para que ele não possa estar aprisionado pelas drogas,
para que ele não possa estar novamente dominado pelas drogas, pelo pecado, por Satanás, por atitudes e ações malignas contra as nossas vidas. E as pessoas vão contra a mãe, na verdade não entende a dor de uma mãe de ter o seu filho perdido no mundo, de ter o seu filho perdido nos mundos das drogas. É interessante porque aconteceu a mesma coisa lá em Gadara. O Senhor Jesus libertou aquele homem da dominação do pecado, e os demônios que estavam naquele homem entraram nos porcos, e 2.000 porcos se atiraram no mar, atiraram no precipício e morreram. E as pessoas, quando chegaram lá, viram um homem liberto, um homem totalmente livre do pecado, livre da dominação dos demônios, um homem totalmente diferente. Ele já estava vestido, a sua consciência já voltava a si, ele sabia quem ele era, ele tinha domínio sobre as suas ações. E as pessoas, em vez de ficar alegres pelo aquilo que o Senhor Jesus fez, foram contra o Senhor Jesus e pediram que o Senhor Jesus se retirasse daquela cidade. Pediram que o Senhor Jesus pudesse ir embora. Assim como acontece nos dias de hoje, na história dessa mãe. As pessoas vão contra a mãe e falam assim: não, liberta ele, deixa ele ir para as drogas, como se quisesse que o filho pudesse se perder no mundo das drogas, da prostituição, do pecado. E as pessoas vão contra o Senhor Jesus. E sabe o que eu entendo, compreendo? Porque as pessoas foram contra o Senhor Jesus? Porque existia muito mais pecado naquela cidade. Porque existia muitos outros demônios naquela cidade dominando outras pessoas, mas as pessoas não queriam ser libertas. As pessoas não queriam que o Senhor Jesus estivesse ali para dar liberdade a outras pessoas. É isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas vão contra o Senhor Jesus, não querem ouvir a palavra do Senhor, querem até o milagre que o Senhor Jesus pode realizar na vida deles, mas não querem o dono do milagre, não querem o Senhor Jesus. Não quero o Senhor Jesus, não quero que você possa ter ação com a minha vida e sobre a minha vida. As pessoas não querem o Senhor Jesus, preferem viver dominados pelo pecado. Aquelas pessoas pediram que o Senhor Jesus se retirasse daquele lugar. Aí você que está ouvindo essa palavra fala assim: mas eu não sou dominado. Mas você não é dominado, mas você não quer aceitar o Senhor Jesus. Você não é dominado, você tem controle sobre as suas ações, mas você não quer ser liberto. Você não quer ter o Senhor Jesus na sua vida para te libertar dos pecados. Você não é tão dominado assim como você diz, mas você não quer a libertação. Assim como aquelas pessoas pediram que o Senhor Jesus se retirasse. E quantas pessoas endurecem o coração para não ouvir a verdade? Quantas pessoas tampam os ouvidos para não ouvir a verdade? E a palavra do Senhor é verdade para as nossas vidas. Quantas pessoas não querem ser libertos da mentira, do engano, da prostituição, do adultério? As pessoas acham que são donas da sua vida e têm um domínio sobre a sua vida, mas continuam no meio do pecado. As pessoas acham que são donas da sua vida, por isso não querem o Senhor Jesus. Não querem. E eu entendo aqui que as pessoas não quiseram o Senhor Jesus, que Ele entrasse e fizesse mais milagres naquele lugar, porque elas não queriam ser libertas, elas queriam continuar na mentira. Elas acreditavam que o Senhor Jesus, como deu prejuízo financeiro de 2.000 porcos, poderia dar outros prejuízos financeiros. Tem pessoas que não aceitam o Senhor Jesus e não querem o Senhor Jesus na sua vida porque acham que o Senhor Jesus vai disponibilizar na vida delas perdas. Eu vou perder a minha liberdade. Se eu aceitar o Senhor Jesus, eu vou perder a minha liberdade. Eu não vou poder mais fazer o que eu quero. Agora eu vou ser dominada por Cristo. E a palavra do Senhor diz que Cristo não vem trazer os agrilhões, mas Ele vai trazer libertação. Ele foi nos libertar do pecado. Tem pessoas que não querem o Senhor Jesus porque acham que o Senhor Jesus vai dar um prejuízo financeiro na sua vida. Ele vai trazer prejuízo. Mas na verdade o que o Senhor Jesus veio trazer foi vida em abundância. Uma vida que você não consegue nem entender e compreender. Uma vida que você só consegue entender quando você experimenta. E tem gente que tem medo de experimentar a liberdade que o Senhor Jesus traz. Tem pessoas que têm medo de experimentar a paz que o Senhor Jesus pode dar, porque as pessoas acham que vivem em paz,
mas só o Senhor Jesus pode nos trazer uma paz que o mundo não pode nos dar, que o mundo não pode colocar nas nossas vidas. É uma paz perfeita, é uma paz que você consegue descansar, que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar a noite toda, sem ter pensamentos negativos, sem ter pensamentos negativos dominando a sua mente, enchendo a sua mente, sobre a depressão, sobre tristeza. É uma paz que você só consegue entender quando você experimentá-la. O Senhor Jesus levou libertação àquele homem, transformou a vida daquele homem. As pessoas temeram a Deus quando viram aquele homem transformado. É isso que o Senhor Jesus pode fazer nas nossas vidas, por incrível que pareça. Tem pessoas que olham o Moisés de antigamente e olham o Moisés de hoje e se espantam. Que mudança que foi. E é isso que Cristo quer fazer na sua vida, levar uma libertação, te libertar. Eu sei que você está olhando e falando assim, eu não sou dominado por ninguém. Foi a mesma ideia que os judeus tiveram, quando os judeus questionaram o Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, é a mesma ideia. Os judeus falaram para o Senhor, Senhor, mas que liberdade é essa? Nós já temos nós somos descendentes de Abraão, nós nunca servimos a ninguém, como tu dizes, sereis livres? O Senhor Jesus falou para eles, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles questionaram o Senhor Jesus, como você quer nos libertar se nós somos da descendência de Abraão? Ninguém nunca nos dominou, como você disse que nós seremos livres? É a mesma forma que você talvez está pensando. Como você está falando de libertação? Como você está falando de ser livre se ninguém me domina, se ninguém tem domínio sobre mim? É isso que eu quero que você entenda. Se Cristo não te libertou, você é dominado. Ou pelo pecado, ou pelas atitudes ruins, ou pelas ações ruins, ou pelas ações malignas sobre a sua vida. Você é dominado. Entenda isso. Ou você serve o Senhor Jesus, ou você foi liberto pelo Senhor Jesus, ou você está dominado pelo pecado. É isso que o Senhor Jesus vai dizer para eles. Entenda e compreenda isso. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. É isso que os judeus estavam falando para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós somos da descendência de Abraão. Ou seja, eles estavam falando assim, nós somos a nação escolhida por Deus. Nós somos a nação, a menina dos olhos de Deus. Da mesma forma que você está falando. Como nós seremos dominados? Eu faço boas atitudes, eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa má. Eu vou aos domingos na igreja, eu oferto, eu ajudo os pobres, eu oferto para o Teleton, eu dou dinheiro para o Teleton, eu ajudo as pessoas. Como você está dizendo que eu sou dominado se eu não sou uma pessoa má, se eu não sou uma pessoa ruim? Você é escravo do pecado. Se Jesus não te libertou, você ainda continua dominado pelo pecado. E diante do Senhor, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é tudo pecado diante do Senhor. Entenda isso. Ou você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, como fez esse gadareno. E é incrível. Essa história é uma história incrível para a nossa vida. Porque até os demônios, quando Jesus chega em Gadara, os demônios que estavam dominando esse homem, se jogam aos pés do Senhor Jesus e o adora. Sabe o que é isso? Até os demônios entendem que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Até os demônios reconhecem a linhagem real da qual o Senhor Jesus veio. Até os demônios entendem que só o Senhor Jesus poderia libertar aquele homem do pecado, dos domínios dele. Por isso que eles se prostram e adoram o Senhor Jesus e não querem que eles sejam lançados fora daquela cidade. Até os demônios reconhecem a autoridade de Cristo e você não reconhece. Por quê? Reflita um pouco sobre as suas ações, sobre a sua vida. Você foi liberto? Você aceitou o Senhor Jesus como libertador da sua vida? Você já foi liberto pela palavra, que a palavra, a verdade nos liberta. Você já foi liberto? Você já encontrou a verdade de Cristo na sua vida? Se você não encontrou, se você não aceitou, se você não toma a palavra de Deus como verdade para a sua vida e princípio para a sua vida, você ainda está dominado. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você compreenda. Você não tem domínio das suas ações, se você não foi libertado por Cristo. Você pode até dizer que tem domínio. Você pode até dizer que você faz o que quer e tem controle.
Mas olha para a sua vida. Você que falou que não iria usar droga novamente. Aí quando você mal olha, está lá usando novamente. Você falou que nunca mais ia beber, lembra? E quando você pisca os olhos, está bebendo novamente. Você que falou que nunca mais iria sair com qualquer um e iria para a cama com qualquer um. E quando você mal pisca os olhos, você está novamente na cama com outro. Você que falou que nunca mais ia mentir, ia mudar de vida. E quando você pisca os olhos, você está mentindo, você está roubando, você está enganando novamente. Você que falou, ajoelhou diante da sua esposa. Você que ajoelhou diante do seu marido e prometeu que nunca mais ia adulterar. E quando você pisca os olhos, está adulterando novamente? Por que será que você não consegue se libertar do pecado? A resposta está aqui na vida de Gadareno, desse homem gadareno. A resposta que você precisa é Jesus Cristo. Só Ele conseguiu libertar aquele homem. Só Ele conseguiu levar libertação na vida daquele homem. E é só o Senhor Jesus que consegue levar libertação para a sua vida. Só Ele que consegue te libertar desse vício. Só Ele que consegue te libertar do engano, da mentira, da falsidade, da prostituição, do adultério, do engano, do roubo. Só Cristo pode nos libertar. E é isso que Ele fez. Libertou o homem gadareno. E talvez é isso que está faltando na sua vida. Cristo, para te libertar dessa mentira, para te libertar desse engano. E o que eu venho trazer diante de você é Cristo como o libertador da nossa vida. Cristo, o único que consegue nos libertar e gerar libertação para as nossas vidas. Não prisão, como você acha, que não aceita Jesus porque é muito novo e vai perder toda a juventude aceitando o Senhor Jesus, virando evangélico. Engana-se. Essa é a mentira que o demônio coloca na sua mente. Essa é a mentira, o engano que o demônio coloca na sua vida, sobre a sua vida. Quando você aceita Jesus, você não perde nada. Na verdade, você ganha vida eterna. Que Cristo, nessa tarde, possa chegar diante da sua vida e te libertar de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que tem dominado a sua vida. Amém? É essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração nessa tarde. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aceite a Cristo e Ele tem poder para te libertar de todo o domínio, do pecado, do engano, da mentira e dos demônios que lutam pela nossa alma, pela nossa vida. Amém? Eu gostaria de orar com você. Mas eu queria que você fizesse diferente. A guerra, a luta espiritual é tremenda. O celular da minha esposa já parou de compartilhar. Mas eu quero orar por você que ainda acompanha aí pelo Face, pelo meu Instagram. Só que eu queria orar de uma forma diferente. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, para que o Senhor pudesse te libertar de todo o pecado, de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade, de tudo aquilo que tem dominado a sua vida espiritualmente. E também gostaria que você lembrasse de alguém que você sabe que vive dominado pelo pecado, que vive dominado, que não tem poder mais sobre a sua vida, assim como esse homem gadareno. Eu gostaria que você colocasse ele nessas orações e colocasse a mão sobre o seu coração. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te engrandecemos nessa tarde. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor é o único libertador da nossa alma, o único libertador da nossa vida, o único libertador, Senhor Deus, do homem, do pecado, do engano e da iniquidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor vá em encontro a cada coração, Senhor Deus, que está aprisionado, a cada vida que está aprisionada, porque o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, convence o homem da iniquidade, da vida errada que ele leva. Senhor, que o Senhor possa levar libertação a cada coração, a cada mente nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro libertação sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda ação demoníaca, toda ação maligna contra a vida dos teus filhos que estão assistindo nessa tarde.
que o Senhor possa libertar aqueles que estão aprisionados no pecado, que o Senhor possa libertar aqueles que não têm mais controle sobre as suas vidas, sobre as suas ações e atitudes. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Seja liberto de todo engano, de todo pecado. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda ação maligna contra a vida de cada um desses teus filhos, de cada um deles que estão assistindo nessa tarde. Senhor, liberta, salva, cura, leva o homem para o céu, Senhor Deus, mostra um céu de glória a cada um deles e que o Senhor possa libertá-los do engano, da mentira e da falsidade desse mundo. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, que possa ser gerado libertação e nós possamos ouvir o testemunho daquilo que o Senhor fez nessa tarde na vida de cada um dos teus filhos, na família de cada um dos teus filhos que estão assistindo e acompanhando. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa mensagem e que verdadeiramente podereis ser livres, tá bom? Que só Ele, só Cristo pode levar essa libertação sobre as nossas vidas. Bom, espero que você compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam entender. Eu sei que você conhece várias pessoas que falam que não vou fazer mais isso e acaba fazendo. Ela precisa entender que há um domínio sobre a vida dela, um domínio sobre as atitudes e pensamentos dela, e só Cristo pode libertar. Então compartilhe essa mensagem com todos aqueles que precisam. Amém? Hoje aqui nada deu certo, né? O celular da minha esposa, o suporte do celular quebrou, a internet está ruim, o celular da minha esposa que estava enviando a mensagem parou. É luta, uma guerra espiritual, tá bom? Tem potestades que não querem que você ouça e entenda essa palavra, que não seja livre, não seja liberto, porque essa palavra liberta. E o quanto eu desejo, do fundo do meu coração, que você entenda isso. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, há um desejo grandioso no meu coração que você entenda essa palavra, tá? Você entenda essa palavra. Talvez você fale assim, mas irmão Moisés, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sei que você não é, mas se você não foi liberto, você está escravo. É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Essa é a verdade que você precisa ouvir nessa tarde e que Deus possa te libertar. Mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo meu Instagram. Um beijo para minha mãe que está acompanhando, para Kelly Cristina, o pastor Edilson Vitorino, que Deus continue abençoando. A Silmara, né, que tem lá Café Gourmet. Eu vou mandar uma mensagem para você mandar aqui para o Pará, tá bom? E responde aí se você manda para o Pará, tá? A Silmara que tem lá uma empresa, né, que prepara os melhores café, né, do Brasil aí. Eu só vejo as pessoas falando coisas boas. Que Deus abençoe você e sua empresa, seu ministério e sua empresa, né, irmã Silmara? Deus abençoe você. Bom, um abraço para Adriana, para Andréia Alves, para o meu amigo Melk, que Deus abençoe você grandemente. O Wellington RFC, que Deus abençoe. E o meu amigo Leonardo, que vocês possam ouvir, compartilhar e meditar nessa mensagem para a sua vida, tá bom? Um abraço para os nossos amigos aqui do Facebook. Um abraço para Sandra Sobrinho, a paz do Senhor, Sandra Sobrinho. Meu amigo Rafael Mota, que Deus abençoe, a paz do Senhor. A Tamiri Silva, deixa eu ver quem mais. São esses que estão acompanhando aqui, que Deus abençoe vocês. Amanhã quarta-feira, nós estamos novamente aqui com o programa Intimidade com Deus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor, Márcio, um abraço. Márcio. Amém. Mas você vai assistir aí pelo IGTV, tá, Márcio?